Bora descer até a igreja. Bora, Tereza. Todo dia, aí eu acordava com as pessoas, eu me Poesia ouvida. Como é que a gente pensa imagens emancipatórias, né? E que não é só pra gente que está fazendo, mas para que esses repositórios de imagens, esses arquivos, esses registros, ou esses vestígios, eu gosto dos vestígios, né? Esses vestígios possam ser faróis para outras possibilidades, né? E eu não gosto muito de falar para as futuras gerações, porque eu acho muito arbitrário a gente escolher o que a próxima geração vai ter que ver, pensar, cada geração é geração. Mas, de que forma a gente pode construir outros vestígios que possam, porque construíram para a gente, né? E de que forma a gente pode pensar essas imagens que nos emancipe. E quando a gente está, por exemplo, aqui, que é um território tradicional, né? Que a gente, e aí João falou uma coisa que eu fiquei pensando assim, o quanto a gente com histórias, dentro das nossas histórias, né? Principalmente, por exemplo, quem é daqui, né? Tem a referência do Iguape, claro, de São Francisco, claro, né? De alguma forma tem. Seja na ancestralidade, ou seja pelas histórias, elas se cruzam, né? Essas referências. Mas o quanto a gente precisa pensar também esses territórios, né? Esse lugar da escrita, o lugar do saber, né? Dessa reunião não fragmentada, como um território de saber, né? E por exemplo, a gente que está aqui hoje, né? E como uma coisa não é separada da outra. Então, cada um aqui tem uma referência, por exemplo, territorial. E aí eu não estou falando só de terra, claro, a gente está falando de um conjunto de coisas, né? Um conjunto de memórias, um conjunto de referências, né? E aí a gente esquece de prestar atenção nisso, né? Nessa ciência, nessa arte que existe ali, cotidiana, né? Porque a gente está prestando atenção nesses discursos, ou nessa performance que inventaram, né? Seja da dor ou da dependência, que eu acho que desse ciclo de dependência, que é a dor, que eu acho que faz parte desse discurso, né? Esse sentimento, esse sentido da dor, né? Que a gente acaba não reluzindo, né? Não pode, porque tem que se manter nessa roda, né, da dor. E esquece, por exemplo, dessa ciência, né? Como é que se faz isso, como é que anda por esse rio, e a ciência de entender o céu e entender essas águas, de que jeito que ela está, isso tudo é uma arte, uma ciência, marcadas, né? E ao mesmo tempo, o tempo todo, experimentadas, sem parar. E não é estanque, não está parado. O tempo todo sendo experimentada. Palavra. Não, eu estava ouvindo tudo atentamente, prestando atenção aqui. E me perdendo no não lugar onde se acontecem as coisas, onde o extraordinário acontece, né? Que é o lugar que não está dito, que não está badalado. Não só o lugar dos afetos, das dores, mas também o territorial. Quando a Andréa começou a falar dos saberes e tudo mais, da gente pensar quanta tecnologia, né, está nessa ciência aí e que não é valorizada, né? Não é valorizada por quem detém os meios de produção que vai movimentar aí o mercado, enfim, essas coisas todas. E aí a gente vendo, né, como que isso tem sentido, né, e dá sentido na nossa percepção, né, não só do movimento contínuo dessas coisas, mas de entender que ali tem uma força produtora criativa, né, diária, e que é incorporada, ela é assimilada. O corpo já responde aquilo, né? Boa tarde. Boa. Qual o caminho que nós poderíamos perseguir para revelar essa poesia? Quando você vai para o minério, vai no ouro, quando você vai na fotografia ou na imagem, e diante dessa paisagem cultural, dessa paisagem, dessa geocultura, disso mesmo, né, do rio, Poesia ouvida.
tua palavra, a cortesia da casa, partilha, saber e asa, a vida e a poesia te chama, ama e abraça. Pode achar, e muitas dessas pessoas que vinham para cá, eles já entendiam de construção, né? De ferreiro, de construção. Então, com certeza, esses saberes eram utilizados. Mas a gente não consegue. Aí a gente olha para cá e só vai pensar naquele maldito calabouço. Né? E eu falo assim, gente, isso não tem que ser apagado. A gente não pode esquecer que a escravidão foi um crime contra a humanidade. A gente precisa entender a escravidão nesse sentido, como crime, né? Porque foi. Agora, a gente não pode reduzir as vidas dessas pessoas, dos nossos antepassadas, a isso, né? E dentro disso, né, com as próprias estratégias, tecnologias ancestrais que essas pessoas criaram para a sua própria existência, né? E para as nossas existências. Né? E a gente não faz isso, né? Então, assim, é tudo focado nessa situação de humilhação, de desumanização, de violência. Mas, para além disso, o que foi pensado, né? O que foi feito? Como é que a gente explica esses quilombos ao redor daqui, né? Como é que isso é pensado? Como essas pessoas são organizadas, né? Como essas pessoas que não se conformaram com a escravidão construíram isso aqui deixando suas marcas, né? Fazendo Qual isso. recado? Qual deixa até hoje, né? Construir isso aqui. Qual a relação das pessoas com esse rio? Né, com esse rio aqui, a gente está aqui, né? Com certeza esse rio devia ser bem maior do que outras. E aí eu lembro muito, né? Eu estava lembrando, né? Quando eu com 10 anos, que minha mãe me botou sentadinha, eu e minha irmã, e falou assim, olha, a gente vai ter de Nanã como... E ela me explica quem era Nanã. E por mais, né, dentro dessas loucuras, que a gente sai, que a gente vai pra academia, volta, não sei o quê, eu sempre soube que eu era filha de Nanã e que Nanã não era qualquer pessoa, não era qualquer entidade, né? E eu acho que as nossas forças, reimaginação, vem dessas narrativas, né? Que tá aí no cotidiano e que muitas vezes a gente não se percebe, mas na hora que o bicho pega a gente lembra. É verdade. Chegou a hora que você vai precisar lembrar. Tá encurralado. Né? Poesia ouvida. Poesia ouvida. Trocadilho que instiga, se achegue com tua palavra, a cortesia.